A Helena, ela tem uma importância imensa na minha formação como escritora e como leitora. Na verdade, eu fiz essa escolha por ela no projeto porque eu conheço a Helena pessoalmente. E vou começar a minha história. Agora, na superposição de meus rostos, em convergência das datas. Aqui, no cruzamento de meu corpo com o espaço de minhas imagens. Tenho o que dizer, pois vou dizer-me a mim mesma, como qualquer pessoa que se põe diante da memória dos espelhos. Não vou escrever minhas memórias, nem meu retrato, nem minha biografia. Sou uma personagem de ficção. Bom, eu acabei de ler um trecho do romance Mulher no Espelho, da Helena Parente Cunha, que é uma autora baiana, radicada no Rio de Janeiro. E eu acho interessante que a Michelle Perrault, ela, no livro Minha História das Mulheres, ela fala que os ingleses, eles têm duas palavras, history e story, né? History seriam os relatos de fatos feitos por outrem, né? Story é aquilo que a gente conta, são as nossas escolhas narrativas, né? E meu desejo é que nós, mulheres que escrevemos, a gente comece a ocupar o lugar na história e na história, né? Não é à toa que eu escolhi esse primeiro parágrafo da Helena pensando já nisso que eu ia dizer, porque ela começa dizendo que vai começar a história dela com E, né? E a Helena merece ficar tanto na história quanto na história. Muitos anos atrás, logo quando eu tinha acabado de lançar meu primeiro livro, que é o Femininamente, eu já tinha lido Mulher no Espelho, eu tinha esse sonho de conhecer uma autora viva, uma escritora. Mais do que isso, eu tinha um sonho de conhecer a Helena, porque eu já tinha lido Mulher no Espelho, tinha ficado muito impactada com o texto dela. E curiosamente, minha mãe havia estudado numa escola em que a irmã da Helena foi diretora, então havia como se fazer essa ponte, esse encontro. E a Helena me recebeu muito jovem na casa dela, quando eu tinha 21 anos. Eu fui levar o Femininamente para ela e eu não sabia o que dizer, eu não sabia o que falar, eu fiquei emudecida, aquilo era muito para mim. E me lembro de ela ter aberto o livro, o meu livro, né, o Femininamente, ter lido partes dele e ter conversado comigo, como se eu, de igual para igual, como se eu fosse uma escritora com quem ela estava trocando uma ideia. E assim, os anos passaram, assim, eu entreguei o livro para ela e tal, e um dia eu recebo a notícia de que lá no UFRJ, a Helena era professora da UFRJ, que estava escrevendo um livro sobre contistas estreantes nos anos 2000 e que o meu livro, Femininamente, ele havia sido escolhido por um dos doutorandos para fazer um artigo sobre ele. E na época eu fiquei imensamente emocionada pela generosidade da Helena de ter levado em consideração o meu texto, né, ter apresentado o meu texto na universidade, mas por esse encontro que aconteceu entre a gente e que nós que somos mulheres de gerações muito diferentes, né, a gente precisa saber que aquela que está lá na frente, ela tem muito a dizer pra gente sobre o que é ser uma mulher e ser uma escritora, né?
eu já sou uma mulher muito mais velha do que era naquela época, desejo fazer essa homenagem a ela, esse gesto, né? Que é um gesto de memória, mas é também um testemunho de afeto e de gratidão por ter encontrado um livro e uma pessoa que fala tanto e tão bem sobre o feminino, uma escritora baiana como eu, né? Uma mulher que fez tanto e faz tanto pela literatura. E esse vídeo é um desejo de homenageá-la e também de declarar, né, a importância de a gente falar de outras mulheres, contar a história de outras mulheres, não apenas descrevê-las, mas também colocá-las nos seus devidos lugares na história, né?